A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos e amigos e ouvintes da palavra de Deus. Eu acordei hoje muito cedo, como de costume. O Senhor, ele me chama, ele fala comigo, E eu acordei hoje por volta de 4:30 da manhã, com o Salmo 101 na minha mente, E eu levantei e falei: Senhor, eu vou sentar aqui porque eu creio que o Senhor quer falar algo comigo nesta manhã, E ali abri a Bíblia e comecei a ver que é o Salmo de Davi, um Salmo de Davi, onde Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos seus inimigos. Diz assim, o Salmo 101, são 8 versículos no Salmo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que andam num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. E o Senhor começou a ministrar no meu coração na manhã desse dia a respeito de como se portar dentro da sua casa, O salmista, ele declara aqui nesta manhã, irmãos: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Nos dias de hoje, nós estamos aí provando tantas coisas que têm ocorrido, porque são consequência de tantos pecados cometidos com origem de dentro da casa. Quem sabe você é uma pessoa que tem se deixado levar pelas ciladas do diabo, E você abre o seu computador, o seu celular, em coisas que não agradam ao Senhor, E você nesta manhã está precisando de uma libertação do Senhor. Eu estou falando, não é para ímpio, eu estou falando para crentes. Muitos cristãos, que estão aí com as suas vidas contaminadas e dentro da sua casa. Por isso que o salmista falou, Andarei em minha casa com o coração sincero, versículo 2. Andarei em minha casa com o coração sincero. Por quê? No passado, em 2 Samuel, você vai ver 2 Samuel 11, você vai ver que o salmista, ele teve uma época da vida dele que ele não estava dentro da casa dele com o coração em Deus. E ele deixou que os olhos dele fosse, olhar aquilo que não era dele. E foi de dentro da casa de Davi, do palácio, que começaram todas aquelas guerras na vida de Davi. Ele olhou ali Betseba, e ele colocou o coração nela e já de imediato mandou buscá-la, E ele nem quis saber quem era Betseba. Betseba era a esposa,
do capitão da guarda de Davi, o Urias, e ele simplesmente colocou porque a pessoa quando está sozinho, né, ele precisa convidar o Espírito Santo para estar com ele, né? Mas Davi naquele momento não quis convidar o Espírito Santo. Ele quis seguir os desejos do coração dele, né? Então o que aconteceu? Davi, se sentindo rei e achando que tinha o poder nas mãos, né, mandou chamar Betseba e adulterou com ela, né? E depois você vai ver as consequências de todo aquele pecado. Tudo isso porque nasceu na visão de Davi. Ele começou algo que não era dele, né? E começou onde? Dentro da casa de Davi. Então, irmãos, cuidado nesses dias de pandemia. O que está acontecendo dentro da sua casa? Né? O que você tem colocado diante dos seus olhos, diante dos seus ouvidos? Né? Deus está falando conosco nesta manhã, né? Para nós nos portar com inteligência. Davi falou, depois dessa terrível experiência que ele teve com Betseba, né? Os anos se passaram, Deus perdoou a Davi, mas ficaram as consequências na casa de Davi, né? Se você ler, você vai ver quantas consequências ruins. Tudo pelo um pecado cometido dentro da casa de Davi, né? Versículo 2, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Você pode nessa manhã mudar o seu caminho, né? Se portar com inteligência diante de Deus, né? Deus quer mudar o seu histórico, sua maneira de viver, de pensar, de agir. Você não precisa mais repetir os mesmos erros na sua vida, né? Sede forte na presença do Senhor. Conta-se um testemunho de um jovem que era cristão, né? E resolveu dentro da casa dele acessar sites pornográficos e dali foi entrando em salas, né, de praticar o sexo pessoalmente e depois foi atrás de mulheres e mulheres e mulheres e esse jovem esteve com várias mulheres, tanto prostitutas como as mulheres seculares que ele conhecia na vida, nas baladas. Mas um dia ele se deparou com a palavra de Deus, um pastor pregando na televisão. E ele foi até a igreja e falou assim, pastor, preciso conversar com o Senhor na sexta-feira. E o pastor, tá bom, tá marcado então para sexta-feira. Mas na segunda-feira, porque isso era num domingo, na segunda ele estava lá no culto. E o pastor falou, vamos conversar hoje? Ele, não, pastor, na sexta-feira. E chegou na terça a mesma coisa, não, pastor, na sexta-feira. E na quarta, na quinta, não, pastor, na sexta-feira eu converso com o senhor. Então o pastor falou, então tá bom, na sexta-feira estarei aqui. E o pastor, naquela sexta-feira, esteve lá mais cedo na igreja para conversar com aquele jovem. E o jovem chegando lá, disse, pastor, eu deixei para conversar com o senhor hoje, porque hoje saiu o resultado dos meus exames. E deu positivo. Eu estou com AIDS. Então, o que eu quero dizer? Aquele jovem deixou para falar com o pastor na sexta-feira, porque com certeza ele ia estar com seu coração temeroso de tudo aquilo que ele estava praticando na sua vida. E agora ele estava envolvido com uma pessoa, morando com uma pessoa, né? E ele foi se aconselhar com o pastor o que ele teria que fazer na sua vida. Isso são marcas do pecado. O pecado que começou lá dentro do lar dele, né? Colocando os olhos dele naquilo que não agrada ao Senhor, né? Então, o meu conselho nesta manhã para você é que você, se ainda não parou para estudar essa palavra, né? Eu não sei como que um ser humano, eu já até tentei ficar sem ler a palavra do Senhor. E a minha vida fica vazia, fica triste, né? Porque aqui dentro Deus fala com cada um de nós.
é aqui é a bússola de cada cristão, né? Para não pecar, para se portar diante da presença do Senhor, para se opor contra os seus inimigos, né? Então você tem que enfrentar mesmo os seus inimigos, andar com sinceridade com Deus para poder se opor contra os seus inimigos. Como você vai se opor contra os seus inimigos se você não tem uma vida de intimidade com Deus, reta, justa perante o Senhor? Então a minha palavra nesta manhã é que você se levante desse seu acomodismo. E se Satanás está querendo te engodar nesta manhã, né? Fazer com que os seus olhos fitem coisas que não é de Deus, que você nesta manhã receba a libertação do Senhor, né? Volte-se para o Senhor, volte-se para a palavra, para a oração, para uma vida com Deus dentro da sua casa, porque o salmista falou: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. A palavra sincero, ela vem do grego, né? Sem máscara, sabe? Você ser realmente quem você é diante do Senhor, ok? Porque você pode maquiar para mim ou para alguém, mas para o Senhor você não consegue, né? Deus está olhando para dentro do seu coração agora e querendo sinceridade de você. Amém? A minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus te convença que sem a palavra dele, sem oração, sem uma vida de busca, você não vai conseguir sobreviver no mar desta vida. Você será levado pelas enxurradas de tantas coisas, tanto lixo podre, tantas coisas que não pertencem ao Senhor, que não agradam ao Senhor. E que o Senhor possa te livrar de todas elas nesse dia e que você possa ter prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Em nome de Jesus. Amém.